Meus caros irmãos em Cristo e em Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria, no início de mais uma semana que a divina providência de Deus nos concede, que o grande amor de Deus nos concede, e por certo Deus tem planos para nossas vidas nesta semana. Caríssimos irmãos e irmãs, na exortação apostólica pós-sinodal, reunido com os bispos, o Santo Padre, o Papa Francisco, fala de uma preocupação, que é a catequese intuitiva e inclusiva. Quando nós falamos em catequese intuitiva e inclusiva, no pensamento do Santo Padre, o Papa, ele está se referindo numa catequese que percebe para além das dimensões da própria catequese, qual seja a Eucaristia, a Crisma, a catequese de adultos, mas uma visão que vê no catequizando alguém que necessita do apoio da igreja, da presença da igreja, da ação da igreja enquanto sociedade cristã. Essa catequese intuitiva é a que percebe a realidade, o contexto em que a maioria de todos os catequizandos vivem e que às vezes não aparecem nos nossos relatórios pastorais, nas nossas assembleias paroquiais. Essa catequese intuitiva, diz o Papa, é para perceber o que está faltando nos elementos que constituem a expressão da fé. Como nunca hoje existe um abandono da fé católica. Como nunca hoje as seitas estão, digamos assim, numa grande expansão e levando consigo uma grande porcentagem de cristãos católicos. E é claro que não se descarta que a culpa dos que assim procedem, mas elementos externos e internos são também responsáveis por esta demanda de cristãos católicos para as seitas de toda a ordem, não só seitas cristãs, que se dizem cristãs. Está faltando, no contexto do testemunho da fé, os elementos da integração entre fé e vida, que faz com que a pessoa não se sinta mais bem dentro do catolicismo, não encontre respostas na igreja. Está faltando algo, e isso é um trabalho de toda a comunidade para descobrir, porque cada comunidade tem um rosto. A gente pode comparar trabalhos, mas nunca identificar paróquia com paróquia. Está faltando uma descoberta do rosto da própria igreja, da própria comunidade. Está faltando essa catequese intuitiva e inclusiva, como diz o Papa, em que vêm até nós as pessoas deficientes sociais, quais sejam os pobres, desempregados, as pessoas consumidas pelo vício de drogas, o grande fenômeno das facções, que estão desnorteando a vida das comunidades. Então, essa pregação, esta catequese intuitiva e inclusiva, agora ela abandona certos modelos, ela abandona certos estereótipos para poder ser digna do nome de catequese que evangeliza, que forma para Deus, que forma para Cristo. Existe uma evidente preocupação com a formação dos nossos catequistas. O conhecimento, pelo menos basilar, da doutrina cristã católica, porque não se evangeliza mais por meio de manuais, nem de livros. Não se evangeliza mais por meio de dinâmicas na catequese. Se evangeliza pela verbalização da doutrina, pelo diálogo da doutrina, se evangeliza pela compreensão da doutrina. Isto exige do catequista uma formação, digamos, básica do que seja o índice, da doutrina cristã católica. Nós hoje convivemos com desafios muito graves por conta da emancipação desnorteada dos contravalores da sociedade, que não de agora, mas de há muitos anos, de muitos séculos até, tem rejeitado a evangelização
e, portanto, rejeitado a pessoa de Cristo. Desta forma, desta maneira, é preciso se preocupar muito com a formação dos catequistas, que eles conheçam o catecismo da Igreja Católica, as conferências, as exortações apostólicas, para que, com todos os outros recursos, possamos anunciar Jesus Cristo. Nos questionamos, por que os nossos jovens, terminada a preparação para o sacramento da Crisma, não permanecem na igreja? Por que os nossos jovens, terminado todo o caminhar para a Crisma, não permanecem em nossas paróquias, não se engajam em nossas pastorais, vão embora, alguns voltam para o casamento? Uma grande ausência de vocações sacerdotais religiosas. Será que no fio condutor dessas reflexões não está faltando enxergarmos a verdade dos fatos, de uma catequese ainda deficiente, de uma catequese ainda necessitada de uma luz especial, de um esclarecimento especial, da manifestação de um conhecimento que seduz para Cristo, que conduz para Deus? O bem-aventurado Charles de Foucault, recentemente canonizado, ele dizia: eu devo ser bom para exemplificar a fé, porque as pessoas vão dizer, se este homem é bom, a sua religião é boa. Então, quando eu sou bom, diz o São Charles de Foucault, São Carlos de Foucault, eu me torno uma propaganda fidei, um testemunho de Deus. Eu posso levar pessoas a Cristo pelas minhas escolhas, pelas minhas posturas, pela lucidez dos meus procedimentos. É verdade que nós somos pecadores e nós o seremos sempre, mas, iluminados por Cristo, nós podemos ser cópias, porque diz Charles de Foucault que a imitação é a necessidade violenta do amor. Quem ama quer se assemelhar ao seu amado. Quem ama quer parecer-se com o ser amado, não é? E São Charles de Foucault, o irmãozinho Carlos de Jesus, nos ensina que assemelhar-se a Cristo é uma necessidade violenta do amor por Ele. Nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos precisariam que o catequista fosse alguém que partilhe a própria experiência, o próprio encontro com Jesus. Nossos catequizandos precisariam que vissem na pessoa do catequista, da catequista, alguém que está falando do que vive, do que crê, do encontro com a pessoa de Jesus, da própria dimensão do seu batismo. Seria preciso que os catequistas fossem exemplares da fé, porque quando fé e vida não caminham juntas na vida de um catequista, é muito difícil anunciar Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Quando não existe essa imitação de Cristo, fica muito difícil de falar dele, fica muito difícil de exemplificá-lo. É de Santo Agostinho a proverbial frase: ninguém ama aquilo que não conhece. A partir do encontro com a pessoa de Jesus, o catequista pode ser anunciador de sua graça, de seu ministério, da sua vida, da sua missão. Então hoje eu gostaria de deixar essa palavra para todos nós que somos evangelizadores, porque acaba que todos nós somos catequistas, a partir do momento que nós assumimos o compromisso com Cristo e a Igreja. Mas eu falo especificamente aos que estão inseridos no contexto da evangelização. O Papa pede uma catequese intuitiva e inclusiva. O Papa diz que não há mais tempo para prerrogativas, para enrolar a catequese, para enrolar a pessoa de Cristo, para não declarar publicamente a fé em Jesus e para não incluir as pessoas que estão afastadas dele, inclusive dentro da própria Igreja Católica. Somos chamados a ser desbravadores de uma nova catequese, de um novo elenco de fé. E isso é missão da Igreja, sobretudo para a Igreja de hoje, desacreditada, questionada, combatida, envergonhada pelo escândalo de seus líderes, mas acima de tudo, Igreja de Cristo,
e não por isso deixando de ser a esposa do Cordeiro. Nós devemos procurar cada vez mais aquela igreja fundada em Cristo, na pessoa de Pedro, e não nos atentarmos para aqueles e aquelas que são verdadeiros terremotos na vida moral da igreja. Deus assim nos abençoe. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana, Christus Dominus.